teatro de guerra no Oriente Médio está em constante ebulição, com novos capítulos se desenrolando constantemente devido aos recentes ataques de Israel contra o Irã e os contra-ataques do Hezbollah, que levaram ao maior saldo de baixas israelenses em um curto intervalo de tempo desde o início do conflito. Neste episódio, vamos explorar os detalhes preliminares que cercam essas ações militares e os principais desdobramentos desse conflito entre os dias 24 e 26 de outubro de 2024. Fique conosco até o final e vamos juntos ver a história do Oriente Médio sendo descrita diante de nossos olhos. Na noite de 25 de outubro, Israel movimentou suas peças no tabuleiro da guerra, decidindo contra-atacar diretamente alvos militares no solo iraniano. O objetivo desses ataques é claro: enviar uma mensagem de dissuasão ao regime iraniano. Nos dias que antecederam os ataques, houve uma crescente tensão entre Israel e o Irã. Um oficial sênior israelense destacou que a operação foi planejada como resposta a uma série de provocações, incluindo o lançamento de 180 mísseis balísticos pelo Irã em direção a Israel, o que foi considerado uma linha vermelha que Jerusalém não poderia ignorar. Segundo relatos, a comunicação entre Israel e os Estados Unidos foi crucial antes da realização dos ataques. Os primeiros rumores apontam para ataques cirúrgicos, visto que autoridades israelenses sabiam da necessidade de agir sem arrastar a região para uma guerra mais ampla. Por essa razão, alguns alvos foram removidos da lista inicial após pressão norte-americana. Múltiplas explosões foram relatadas ao redor da capital iraniana, Teherã, e em partes do norte do Irã. Embora a natureza exata dos alvos não tenha sido divulgada, acredita-se que Israel tenha mirado em instalações militares estratégicas. Durante os ataques, a defesa aérea israelense permaneceu em alerta máximo, ciente da capacidade de retaliação iraniana. Israel conta com uma defesa robusta, com sistemas como Arrow 2 e 3 prontos para proteger alvos sensíveis. Essa preparação é uma resposta direta à capacidade iraniana de lançar mísseis balísticos, como demonstrado em ataques anteriores. A recente implantação do sistema americano THAAD ressalta a gravidade da ameaça percebida. Autoridades israelenses esperam uma resposta do Irã após os ataques, embora ainda não se saiba como ela se manifestará. Conforme relatos, Israel realizou ataques contra o Irã utilizando mais de 100 aviões, incluindo caças furtivos F-35, em uma operação a uma distância de 2.000 quilômetros. De acordo com a Sky News Arábia, um dos alvos foi uma base militar iraniana de lançamento de mísseis balísticos. As forças de defesa de Israel informaram que a missão foi concluída com sucesso. Autoridades israelenses afirmaram que, se o regime iraniano cometer um erro e intensificar o conflito, Israel estará preparado para responder. Já o Irã confirmou os ataques e afirmou que, apesar das advertências anteriores da República Islâmica do Irão ao governo de Israel para evitar quaisquer ações aventureiras, as forças de Israel atacaram instalações militares nas províncias de Teherão, Khuzistão e Ilam. Segundo Teherã, os sistemas integrados de defesa aérea do país conseguiram interceptar e enfrentar este ato de agressão. Foram causados danos limitados em alguns locais e a dimensão deste incidente está a ser investigada. O Irã possui várias opções de retaliação, incluindo ataques diretos ou via grupos aliados na região, como o Hezbollah. Israel afirma que a coordenação com os Estados Unidos foi limitada a comunicações, para evitar a impressão
de que os americanos estavam diretamente envolvidos nos ataques. No entanto, a troca de inteligência continua sendo uma parte essencial da parceria entre os dois países. Vale destacar que os F-16 da Força Aérea Americana chegaram ao Oriente Médio em 25 de outubro, provavelmente para uma postura defensiva em caso de contra-ataque iraniano. O conflito entre Israel e Irã não é novo. Desde a intensificação das hostilidades em outubro, quando o Hamas atacou Israel, as tensões aumentaram. O Irã, como principal apoiador do Hamas e do Hezbollah, está profundamente envolvido na dinâmica desse teatro de guerra e suas ações são uma resposta às agressões percebidas de Israel. Os ataques israelenses e a resposta esperada do Irã têm o potencial de desestabilizar ainda mais a região. O medo de uma guerra mais ampla é evidente, com países vizinhos e potências globais monitorando as ações de ambos os lados. Até o final desta edição, os danos causados pelos ataques ainda não estavam claros. Nas imagens, é possível ver a bateria antiaérea iraniana trabalhando sobre Teherã. Em caso de resposta militar aberta de Teherã, a espiral de ataques e contra-ataques pode escalar rapidamente. Indo para o teatro de guerra no sul do Líbano, entre 24 e 25 de outubro, o Hezbollah neutralizou 9 soldados das Forças de Defesa de Israel, IDF, no sul do Líbano. Em 24 de outubro, a 2ª Brigada Carmeli da IDF encontrou militantes do Hezbollah durante uma operação de limpeza em uma área florestal. Os militantes emergiram de túneis e lançaram granadas, neutralizando 4 soldados e ferindo 6. O Hezbollah também realizou um ataque com foguetes, neutralizando 5 reservistas da 8ª Brigada Blindada e ferindo outros 24 soldados, mirando um prédio onde as tropas estavam alojadas. O grupo usou principalmente ataques indiretos contra as forças israelenses. Segundo relatos, em 22 de outubro, soldados israelenses dispararam contra forças de paz da ONU da UNIFIL em um posto de observação próximo a Dahira, no sudoeste do Líbano. A UNIFIL relatou que os soldados israelenses realizavam operações de limpeza em casas próximas ao posto da ONU e dispararam ao perceber que estavam sendo observados. Como resultado, as forças de paz se retiraram do local. A UNIFIL lembrou Israel da necessidade de garantir a segurança de seu pessoal. A UNIFIL também informou que seu pessoal e infraestrutura foram afetados por incêndios de origem desconhecida em 3 incidentes no sul do Líbano desde 23 de outubro. Em um comunicado de 25 de outubro, a UNIFIL relatou que um incêndio imobilizou um de seus veículos durante uma operação de evacuação médica em Yarun no dia 23. No mesmo dia, um projétil ou foguete atingiu e danificou uma instalação médica da UNIFIL em Beit Lif, enquanto 2 projéteis atingiram acomodações de uma posição da UNIFIL em Kfar Shouba. No mesmo período, as Forças de Defesa de Israel, IDF, intensificaram sua campanha aérea contra o Hezbollah, com o objetivo de enfraquecer suas capacidades militares e desmantelar sua infraestrutura estratégica no Líbano. A Força Aérea Israelense atacou mais de 200 alvos do Hezbollah, focando em fábricas de armas, a sede de inteligência do grupo e sistemas de defesa aérea em Beirute. A IDF emitiu avisos de evacuação a civis em áreas próximas à infraestrutura do Hezbollah antes dos ataques.
Fontes locais confirmaram bombardeios em regiões fortemente associadas ao grupo, como Burj al-Barahne, Hadad e Haret Raik. Simultaneamente, a IDF continuou a atacar rotas de contrabando de armas do Hezbollah na fronteira entre o Líbano e a Síria, o que resultou no fechamento de importantes travessias de fronteira, exceto a passagem de Arida, no noroeste do Líbano. Em um incidente que gerou repercussão, um ataque aéreo israelense neutralizou 3 jornalistas afiliados ao Hezbollah no sudeste do Líbano, incluindo 2 do canal de mídia Al-Manar. A IDF justificou o ataque alegando que a pousada onde estavam era usada como infraestrutura militar pelo Hezbollah. Em 24 de outubro, o Hezbollah realizou pelo menos 16 ataques contra Israel. Em 25 de outubro, o grupo disparou drones de ataque unidirecional contra as bases das 36ª e 210ª Divisões da IDF em Philon, a leste de Safed. A IDF interceptou um dos drones. O Hezbollah também lançou foguetes contra Carmiel, neutralizando 2 civis e ferindo outros 25. O grupo continuou a atacar posições militares e civis israelenses em Safed e ao longo da fronteira com o Líbano em múltiplos incidentes. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel.